queridos! Que a doce e maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre o seu lar, sobre a sua vida, sobre a sua família. Aqui é Ivanilde Serafim e estamos com a aula de número 4 do nosso módulo 2 do nosso curso que nós estamos fazendo de discipulado. E hoje o tema está bastante incrível. E o tema de hoje nós vamos falar sobre como é a vida cristã no dia a dia. E nós vamos usar o exemplo de um homem da Bíblia. Vamos lá? Aleluia! E aqui, para começar, eu quero já te convidar para se inscrever no canal. Se você é novo por aqui, se inscreva, curta, compartilhe. E nós vamos aqui começar lendo Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 4. E quando eu começar a ler, você já vai saber o homem que nós vamos usar como exemplo de vida cristã. De como que é a vida após o novo nascimento, após receber a salvação em Cristo Jesus. Amém? Então vamos para a leitura da Bíblia. Lucas 5, eu vou ler bastante texto, então deixa eu ir rapidinho para a gente não perder tempo. Lucas 5, 4, diz assim: quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós já trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então disseram um sinal para os companheiros, fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro lado, no outro barco, a fim de que viesse ajudá-los. Eles foram enchendo os dois barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Glória a Deus! E quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante, você vai pescar gente, ou homens, ou pessoas, seres humanos. E eles arrastaram o barco para a praia e deixaram tudo e seguiram Jesus. Eu quero dizer para você hoje que nós estamos falando sobre esse homem, já descobriu? Pedro, isso mesmo. Pedro, que aqui ele se converte. Então nós vamos pegar a vida cristã a partir da história de Pedro para entender como que é a vida cristã. Existe um momento que Jesus nos chama. Pedro foi chamado a partir de um milagre. Cada um é individual a forma que Jesus chama. Uns vêm com sofrimento, dores, outros vêm com milagre, outros vêm simplesmente porque reconhecem seus pecados. E muitas pessoas ainda não recebem Jesus, não creem em Jesus, não querem Jesus, porque ainda não entendeu a mensagem do Evangelho. O Espírito Santo ainda não trabalhou no vaso, no terreno, no coração. E a pessoa ainda não teve a compreensão do que significa. Mas neste momento, quando Pedro viveu aquele milagre, ele viu quem era Jesus, o poder dele, e ele já se quebrantou ao ponto dele se arrepender dos pecados. E é assim que acontece. Jesus, ele encontra com alguém e esse alguém já se reconhece seus pecados. Naquele momento já confessa, já quer o perdão, já quer se livrar. Ele falou, no que ele disse: Jesus, afaste-se de mim que eu sou pecador.
É porque ele reconheceu os seus pecados e entendeu que Jesus era santo e entendeu que Jesus, né, humanamente falando, não poderia estar com ele, porém, Jesus veio para os pecadores, para o arrependimento e para o perdão. Então, Jesus falou, não tenha medo não fica com medo porque eu sou santo, eu vim para te curar, para te libertar desses seus pecados aí, para te perdoar, para te transformar, vem comigo. Aí é o chamado de Jesus, vem comigo. E aí é o momento que nascemos de novo. Então, a conversão, o novo nascimento, o momento que a gente confessa Jesus, é o momento que o Espírito, que Jesus traz esse convite, ele faz um chamado. E ali, Jesus já deu um chamado e um ministério para Pedro. Pedro foi chamado para a salvação, foi chamado para ser filho de Deus, foi chamado para ser diferente, e foi chamado para um ministério, pescador de homens. Porém, ele tinha muito que aprender. Ele seguiu Jesus e ele tinha muito que aprender. Então vamos continuar vendo a história de Pedro. Aí a gente vai ler lá na frente, no mesmo livro, no mesmo evangelho de Lucas, agora no capítulo 22, e o versículo de número 31 até o 34. Diz assim: Jesus continuou, Simão, Simão, escute bem. Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-los da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, olha isso, anime os seus irmãos. Olha isso que Jesus está dizendo para Pedro. Que Satanás tinha conseguido uma autorização para se andar com Pedro. Uma licença para pôr Pedro à prova. Na verdade, Pedro e os discípulos. Todos os discípulos. Jesus estava falando diretamente para Pedro. O Satanás, ele ia fazer uma tentação para cada discípulo. Mas Jesus estava falando diretamente para Pedro, porque ele tinha algo especial ali para falar para Pedro. E disse assim para Pedro, olha, quando você voltar-se para mim, eu roguei ao Pai por você, Pedro, para que não lhe falte fé. Então Jesus intercedeu, orou por Pedro, para que Pedro não faltasse fé, que Deus sustentasse a fé de Pedro. E aí depois que ele orou dessa forma, ele ainda disse assim, quando você, Pedro, voltar para mim, então Jesus já estava dizendo que Pedro já estava afastado do Senhor Jesus, antes dele estar totalmente, porque Jesus já estava vendo lá dentro, Jesus já estava vendo o futuro, Jesus estava vendo o que ia acontecer logo adiante. Então Jesus disse para ele, e avisando ele, dizendo, né, você vai me negar. Ó, antes dele falar que você vai me negar, ele fala, né, quando você voltar para mim, você vai animar os seus irmãos. Os irmãos de sangue e os irmãos em Cristo, que é o Filho de Deus. Então Jesus afirmou, digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Em outras passagens, em outros evangelhos, Pedro fala, não, mestre, nunca farei isso. Não, eu tô pronto para ir contigo até a morte. Não vou deixar que ninguém faça mal ao Senhor. Eu vou com o Senhor até a morte. Não vou te negar. Jesus falava assim, você vai me negar. Antes que o galo cante, você vai ter negado já. E por 3 vezes vai me negar. E isso foi o que Jesus disse para Pedro. Agora vamos entender que a visão de Jesus, o aviso de Jesus para ele, trouxe o quê? Uma exposição do que estava dentro dele só no profético, na palavra. Quantas vezes Deus fala com a gente, mostrando pra gente o que está dentro da gente, mas a gente não consegue reconhecer que existe um erro dentro da gente. Quando Jesus usa uma pessoa para nos alertar, quantas vezes a gente se chateia até achando que aquela pessoa ou que Deus está errado sobre nós. Pedro achou que Jesus estava errado sobre não, Jesus está errado sobre mim. Quem disse que eu vou negá-lo? Eu não vou negá-lo. Eu sou mais fiel, porque olha, Pedro, ele era íntimo de Jesus. Então, antes de eu ler a próxima passagem, deixa eu falar isso aqui para você. Pedro andava com Jesus e era um dos íntimos. Jesus, ele tinha 12 discípulos, porém 3 estavam com ele sempre, nos momentos mais íntimos. Pedro, Tiago e João.
Quando Jesus queria descansar, se afastar da multidão, levava com ele Pedro, Tiago e João. No Monte da Transfiguração, quem está lá é Pedro, Tiago e João. Né? Nesses momentos, no momento do Getsemane, ele levou mais para perto dele Pedro, Tiago e João. Sempre esses três estavam mais próximos de Jesus. E acontece que Pedro, porque ele andava mais próximo de Jesus, ele achava que ele era tão bom, que ele já era um cristão verdadeiro, autêntico, forte, poderoso. E isso acontece com todo mundo. Nasceu de novo, se converteu e se acha tão bom. Mas aí Jesus vai lá e joga uma luz no coração. E essa luz que ele joga no coração, eu quero dizer para você o seguinte, que é assim, ó, ele joga uma luz no coração para que você descubra quem você é. Quando você não reconhece, aí ele vai dar essa autorização para Satanás te esmagar, peneirar com você, como ele fez com Pedro. Para quê? Para mostrar o que tem dentro da gente que a gente não enxerga. A vida do cristão é uma vida de devocional. E eu vou falar disso no próximo vídeo, tá bom? Então, Pedro, ele tinha devocional, porque todos os dias ele estava com Jesus, aprendendo de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus, vendo os milagres, vivendo todas as experiências que ele viveu. E ainda assim, ele tinha que ser transformado. E para ser transformado de um vaso novo, precisa quebrar o vaso velho, desmanchar, desconstruir para reconstruir. É assim que Jesus trabalha em nossas vidas. Vamos para o próximo texto, capítulo 22 ainda, de Lucas. Nós vamos ler agora o versículo 54 e ao 62. Então vamos lá. 54 diz assim: eles prenderam Jesus e o levaram até a casa do grande sacerdote. E Pedro os seguia de longe. Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, Pedro foi e sentou-se com o que estava à volta do fogo. Uma das empregadas o viu sentado ali, perto da fogueira, olhou bem para ele e disse: este homem também estava com Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, que eu nem conheço esse homem. Pouco tempo depois, um homem o viu ali e disse: você também é um deles. Mas Pedro respondeu: homem, eu não sou um deles. Mais ou menos uma hora depois, outro insistiu: você estava mesmo com ele, porque também é galileu. Mas Pedro respondeu: homem, não sei do que é que você está falando. Naquele instante, estava ele falando e o galo cantou. Então o Senhor Jesus virou-se e olhou firmemente para Pedro. E ele lembrou das palavras que o Senhor Jesus tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Aqui foi o quebrantamento de Pedro. Foi o momento em que começou a peneira de Satanás na vida de Pedro. E como que é isso? Vamos entender. Pedro, ele se achava tão bom que estava sempre pertinho de Jesus, mas na hora da dificuldade, ele seguiu Jesus de longe. Quantas vezes na hora da dor e da dificuldade a gente quer seguir Jesus de longe? A gente não quer estar pertinho dele porque é doloroso. Jesus estava indo ser crucificado, Jesus estava sendo preso para ser julgado, para ser morto como um criminoso. Todos estavam ali contra ele. E Pedro, então com medo, seguiu Jesus de longe só para ver o que ia acontecer, mas ele não tinha coragem de seguir Jesus de perto. E eu vou dizer uma frase para você: siga Jesus de longe e você o negará. Siga Jesus de perto, esteja pronto para morrer e ser crucificado junto com ele. Porque nós que somos de Cristo crucificamos o nosso eu e a nossa carne. Porque nós temos que dizer não para nós mesmos e crucificar a nossa carne. E aí, Pedro nega Jesus. E aí, quando Jesus olha firmemente para ele, que o galo cantou, que Jesus olhou para ele, nossa, aquilo deve ter doído tanto no coração dele. Por que doeu? Porque o orgulho dele foi moído. Ele estava orgulhoso. Ele achava que ele era tão bom que não negaria Jesus. E aí, quando Jesus olha firmemente para ele
E aí ele vê, é como se Jesus colocasse um espelho diante dele e falou: enxerga você, olha como que você é. Você é arrogante, prepotente, orgulhoso, você se acha mais do que o que você é de verdade. E dessa forma que você está, Pedro, eu não posso te usar. Da forma que você está, Pedro, você não pode ser o meu apóstolo que eu quero fazer. Eu preciso transformar você. Eu preciso desmontar, desmanchar para refazer. E é assim que é a vida do cristão. A vida do cristão é uma vida de renúncia, uma vida de transformação, uma vida onde o vaso é quebrado e refeito, é uma vida onde que nós somos esmagados e moídos. Deus autoriza Satanás muitas vezes nos peneirar com a gente para limpar o nosso coração, para nos santificar, para nos purificar. E muitas pessoas recebem a palavra com alegria e nesse momento da perseguição, neste momento da dor, eles deixam Jesus. Pedro até deixou um pouquinho Jesus. Ele se afastou de Jesus, esqueceu de Jesus e voltou para a pescaria. E é como se ele tivesse desistido de Jesus. E ele estava amargurado. Então, nesse momento em que Satanás peneira com ele, eu quero dizer que foi a exposição de Deus do interior de Pedro, mostrando para o próprio Pedro quem ele era de fato. Jesus jogou uma luz no escuro do coração dele para que ele se enxergasse e se visse. É preciso ser esmagado para moer o nosso orgulho e para revelar quem somos. E passar tempo a sós com Deus. Momentos de devocionais, momentos de oração, momentos de entrega nos ajuda a enxergar quem somos, porque Deus ele vai trabalhar em nossa vida. No momento que nós estamos sendo desconstruídos, que nós estamos enxergando um espelho, vendo quem a gente é de verdade, que a gente acha que a gente é muito bom, até o momento que nós começamos a ser esmagados pelo próprio Deus e começamos a ver, ele começa a colocar luz, ele começa a fazer uma exposição do que tem dentro da gente e a gente não gosta de ver. Então é o momento mais difícil, mais amargo. Então primeiro a gente toma esse cálice amargo, primeiro a alegria da salvação, uma alegria da salvação, depois um cálice amargo. E depois desse cálice amargo, aí vem a próxima parte que eu vou falar para vocês. Eu quero continuar, mas eu acho que eu vou continuar no próximo vídeo. Eu vou ler só mais um texto com vocês aqui e vou concluir esse vídeo no próximo vídeo, na aula 5, tá? Nós estamos na aula 4 e vou concluir na aula 5. Então vamos ler mais um texto, porque eu não sei se vai dar tempo. Vamos lá rapidinho, correndo. João 21, Evangelho de João, capítulo 21, e o versículo do 15 ao 17. Diz assim: quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Mais do que esses outros me amam? Sim, Senhor. O Senhor sabe que eu o amo. E o Senhor respondeu: não. Então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. Perguntou pela segunda vez Simão, filho de João: você me ama? Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus disse outra vez: tome conta das minhas ovelhas. Perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: Senhor, tu sabes que eu o amo, Senhor. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Você vê que a primeira pergunta que Jesus faz: você me ama mais do que esses me amam? Porque Pedro pensava isso: eu sou melhor, eu amo mais Jesus do que eles. E aí quando ele nega Jesus, ele vê que ele não é isso tudo, que ele não tem esse amor todo. Então Jesus pergunta: Pedro, será que você me ama mesmo mais que esses? Aí quando Pedro faz a primeira resposta, Pedro responde: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E aí Jesus fala: então cuide das minhas ovelhas. Minhas ovelhas é as vidas que o Senhor chamou ele desde o primeiro chamado lá da pescaria que eu li no início.
que Jesus chamou e falou: vem que eu te farei pescadores de gente, de homens, de pessoas, as ovelhas. E aí Jesus pergunta 3 vezes, mas 2 vezes Jesus não pergunta se ama mais do que os outros, mas pergunta: você me ama? E esse momento são 3 vezes que Pedro nega Jesus, pois 3 vezes ele pergunta se Pedro o ama. Sabe por quê? Porque Jesus estava curando cada negação de Pedro. Cada negação ele estava afirmando: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo, para anular as vezes que ele negou. Cada negação foi anulada com aquela afirmação verdadeira, dizendo: eu te amo. Porque Pedro, de fato, ele amava Jesus, mas ele tinha muito orgulho, e ele era tão orgulhoso que ele falava pelos cotovelos, falava além do que deveria: Jesus, eu vou contigo, eu não vou deixar, e aí você vai me negar. Eu não, eu te negar. Ele achava que ele amava Jesus mais do que o que realmente ele amava. Será que eu e você temos alguma coisa em nós que está torcida sobre nós? Nós precisamos passar por essa transformação. Essa é a vida do cristão. A vida diária do cristão é dessa forma. Eu vou concluir no próximo vídeo, tá bom? Então, fica ligado, clica no sininho, se inscreve no canal e clica no sininho para você não perder o próximo vídeo, pra gente concluir essa aula maravilhosa. E eu tô ansiosa para passar pro módulo 3, porque o módulo 3 é maravilhoso, tá bom? Beijos, fique na paz do Senhor e até daqui a pouco no próximo vídeo.